Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia. Espero que todos estejam bem. A vitória foi por 1-0, mas foi essencial para manter a equipe na luta na Sul-Americana, mesmo sem treinador. Existem novidades sobre isso que serão divulgadas em breve? A partida trouxe detalhes e aspectos que não podem ser ignorados e, sejamos francos, o desempenho foi bastante insatisfatório. Ao observar as estatísticas, notamos que o time teve um número inferior de finalizações em comparação ao adversário que ocupa a última posição do grupo e ainda não conseguiu somar pontos na Sul-Americana, indicando ser tecnicamente muito fraco. No entanto, em alguns trechos do segundo tempo, o time conseguiu pressionar o Corinthians, demonstrando mais vontade de atuar. A impressão que ficou é que a equipe não entrou em campo com a seriedade necessária para um confronto decisivo, mas apenas para cumprir tabela, como se a Sul-Americana fosse um peso. Isso é compreensível, pois cada um tem sua própria forma de pensar. Após a frustração de ser eliminado na pré-Libertadores com exibições insatisfatórias, é hora de encarar a Sul-Americana com dignidade, pois representa uma chance de título nesta temporada. Embora a Copa do Brasil também seja uma possibilidade de ganhar um campeonato brasileiro, é uma tarefa complexa. Por isso, a sensação é que o Corinthians não está tratando a Sul-Americana com a devida seriedade, o que se reflete na falta de energia e na rigidez da equipe nos minutos iniciais, permitindo que o oponente disposto a correr se aproveitasse da situação. Apesar de serem bastante limitados, eles conseguiram criar algumas oportunidades de perigo. Para complicar ainda mais, ocorreu um erro grave de Félix Torres, que perdeu totalmente o tempo da bola aos 15 minutos, fazendo um carrinho que pegou todos de surpresa. O árbitro não o expulsou de imediato, precisando do VAR para aplicar o cartão vermelho. Com apenas 15 minutos de jogo, ele complicou a situação da equipe e, curiosamente, o desempenho do time melhorou na sua ausência. O jogador afirmou estar disposto a jogar como zagueiro, mencionando que atuava nessa posição desde a base, mostrando versatilidade. Isso pode se tornar uma alternativa no futuro. Contudo, a incerteza sobre quem será o novo técnico e quando ele chegará é um grande desafio. A dúvida persiste sobre a possibilidade de Ranieri atuar como zagueiro improvisado, ou se uma nova estrutura defensiva permitirá que João Pedro Toca retorne ao time, levando em conta que ele foi excluído por razões que parecem menos graves do que as ações de Félix Torres. A equipe se apresentou sem uma liderança clara e, mesmo reconhecendo o trabalho do treinador interino, a motivação parecia ausente, transmitindo uma mensagem preocupante sobre a situação do clube. É visível a dificuldade em contratar um novo profissional, e a impressão é de que a equipe está apenas cumprindo tabela, o que não é aceitável. Os jogadores deveriam se esforçar pela presença dos torcedores. Mesmo com a forte chuva na quinta-feira à noite, muitos estiveram no estádio para assistir à equipe, principalmente após um início ruim na Sul-Americana. Portanto, a falta de dedicação não se justifica, mas sem uma liderança, a situação torna-se caótica. A atuação não foi digna de um Corinthians que deseja continuar na competição. Foi uma vitória apertada com Hugo Souza, realizando defesas cruciais no segundo tempo. Sua atuação foi fundamental, garantindo pontos para a equipe e evidenciando a importância de sua presença em campo. Para triunfar sobre seus oponentes, o Corinthians enfrentou uma partida não muito simples, conquistando uma vitória magra de 1-0, com um atleta retornando ao grupo e fazendo verdadeiros feitos durante o segundo tempo. Aliás, a ausência desse jogador foi sentida. Não é ele aquele que realmente muda o jogo, assegurando pontos ao clube. O resultado positivo se deu em grande parte devido à sua atuação em campo, mesmo que outro colega tenha cometido algumas falhas. Contudo, é difícil aceitar que o Corinthians necessite encarar o Racing do Uruguai em sua casa, vencendo por apenas 1-0 e esperando ansiosamente pelo apito final. A postura do time em campo refletiu isso. Um atleta se destacou na distribuição de jogo, assim como outro que evidenciou sua habilidade técnica.
No entanto, enfrentaram entraves já que o adversário não se restringiu a uma postura defensiva. Um jogador, por exemplo, perdeu uma chance clara após um lançamento de um companheiro que teve uma boa atuação, mas um atleta apresentou um desempenho um pouco relaxado, talvez até mais do que o usual. Pode ser apenas uma percepção, mas foi essa a sensação que tive. Sua qualidade indiscutível é notável, mas talvez o desempenho não estivesse no auge. O time se prepara para um confronto contra um oponente no Maracanã no próximo domingo e a impressão que tive foi de que os jogadores estavam tentando se dosar um pouco. O resultado favorável veio em grande parte porque o rival não era dos mais fortes. Entretanto, a situação do Corinthians permanece desafiadora, pois apenas o líder se classifica diretamente, enquanto o segundo precisa passar por uma fase eliminatória. Atualmente, o Corinthians ocupa a terceira posição fora da zona de classificação, mas ainda restam 3 partidas, uma em casa contra o América de Cali e 2 fora, necessitando triunfar diante do Racing e do Huracan fora de casa. Mesmo que não consigam a vitória, o Corinthians terá que ficar atento ao que acontecer com os outros clubes nas próximas rodadas. Contudo, é importante destacar que não se pode pensar somente em uma fase da Sul-Americana, pois será preciso jogar com seriedade para avançar, o que pode resultar em impactos negativos no desempenho no Campeonato Brasileiro em relação a desgaste, lesões e concentração. E tudo isso está ligado à chegada do novo treinador. Para participar dessa etapa inicial da Sul-Americana, é preciso jogar com intensidade se realmente quiser avançar, e isso pode trazer consequências indesejadas para o Campeonato Brasileiro, como cansaço, lesões e perda de foco. Essa questão também está conectada à chegada do novo técnico, já que é crucial entender qual é a sua visão sobre as prioridades. É claro que ele terá conversas com a diretoria sobre o planejamento estratégico das competições a serem priorizadas. Alguns dirigentes já se manifestaram afirmando que o Campeonato Brasileiro seria a prioridade, com a intenção de evitar os mesmos erros do ano passado, o que provavelmente reflete um consenso interno visando não flertar com a zona de rebaixamento e focar em uma boa campanha no torneio nacional. Entretanto, abrir mão da Sul-Americana, que também representa uma chance de conquistar um título, é uma decisão complexa, visto que o elenco não parece ter fôlego suficiente para disputar as 2 competições de maneira eficaz. Isso traz desafios estruturais que o Corinthians precisará enfrentar ao buscar novos reforços. Contudo, a situação do técnico permanece incerta e ainda não se sabe quem será o escolhido. Recentemente ocorreu uma reunião após o jogo em um local na cidade com a presença de pessoas envolvidas nas decisões do clube. O objetivo da reunião era chegar a um consenso para a confirmação de um novo comandante. Embora a reunião tenha acontecido, ainda não há definições concretas. A proposta já está com o candidato que tem até amanhã para dar uma resposta final. É importante mencionar que ao assistir a este vídeo, a situação pode já ter se esclarecido. E se ainda não tiver acontecido, saiba que o candidato tem até amanhã desta sexta-feira para decidir. O Corinthians tem se esforçado para o máximo e houve uma reunião em um hotel com os mencionados e, segundo informações, antes do encontro, as questões eram passíveis de resolução. O prazo para Val Júnior apresentar uma resposta definitiva se encerra na manhã desta sexta-feira. O Corinthians empreendeu todos os esforços necessários e organizou uma reunião em um hotel na capital paulista com as partes interessadas. Antes desse encontro, tudo parecia encaminhado para um desfecho positivo, mas a questão envolve pontos como comissão representante e bonificações com o objetivo de alcançar um consenso. O valor em pauta não é exatamente os 3 milhões, mencionados por muitos, mas aproxima-se desse montante, considerando os termos propostos para Dorival e sua equipe técnica até o final de 2026. A responsabilidade da decisão agora recai sobre Dorival, que deve se pronunciar na manhã de hoje. Se optar por não aceitar a proposta, o Corinthians prosseguirá e outras possibilidades podem ser exploradas. Nomes como Luiz Castro e Roberto Mancini já foram considerados além de outras alternativas que estão sendo avaliadas. O foco sempre esteve em Dorival e a expectativa era de que um acordo fosse alcançado. A última reunião foi clara com uma proposta exposta e uma pergunta direta sobre a aceitação.
Dorival demonstra um grande desejo de treinar o Corinthians, mas precisa levar em conta um valor estabelecido por seu representante que zela pelos seus interesses. Ele se valorizou no mercado e busca essa valorização, o que é um direito seu. Ao mesmo tempo em que aspira ao desafio de comandar o clube. Se não houver um entendimento e disposição para concessões de ambas as partes, o acordo pode não ser concretizado, mas as indicações sugerem que isso pode ocorrer. A resposta de Dorival será decisiva, mas ainda não é viável confirmar nada, pois a escolha está em suas mãos. Ele pode decidir de maneiras diversas e optar pelo que considerar melhor na manhã desta sexta. Portanto, teremos que aguardar, mas a expectativa é que esse desfecho se concretize e o Corinthians possa contar com um novo treinador para iniciar os trabalhos focando na competição e se preparando em aspectos físicos, estratégicos e táticos. Ainda teremos que observar como será o estilo de jogo da equipe, se a formação será em 4-3-3 em 4-1-1, se haverá pontas ou não. Levando em conta que o Corinthians atualmente não conta com jogadores nessa posição, mas pode atuar com 3 zagueiros. A confirmação sobre Dorival deve ocorrer hoje, enquanto isso o Corinthians segue sem um treinador, tendo apenas Orlando Ribeiro como interino. A oficialização deve acontecer ainda nesta sexta-feira e qualquer atualização será comunicada. O jogo que contou com um gol do atleta foi o 43º dele na arena, onde é o artilheiro, mas parece que o Corinthians não demonstrou grande interesse, ao menos essa foi a impressão que tive. O clube planeja anunciar seu técnico às 10 horas da manhã, mas não afirmo que isso de fato acontecerá, apenas enfatizo que essa é a intenção da equipe. Um dirigente deseja concluir a contratação de Dorival durante a reunião que pode já estar em andamento. Este dirigente está se encontrando com o representante de Dorival, que também é seu cunhado. Há urgência em finalizar a contratação do técnico. O que falta agora é discutir os pormenores, uma vez que foi solicitado que se negociem ajustes no salário de Dorival em relação ao acordado anteriormente. Entretanto, persiste a expectativa de que a negociação seja concluída hoje, o que pode não prejudicar a formalização do acordo. O contrato seria válido até o final do ano seguinte. Ontem muitos comentaram sobre isso e a maioria dos veículos de comunicação relatou que Dorival estava próximo de um acerto, com a expectativa de sua presença no centro de treinamento e talvez já na arena. E o que aconteceu? O que foi divulgado? Ao longo do dia sugere que a situação está sob pressão. O ano que vem parece ter chegado rapidamente, não acha? Muitas pessoas e uma boa parte da mídia enxergam isso quase como um fato consumado. A expectativa era de que ele estivesse no centro de treinamento. E possivelmente hoje já se encontraria na Neoquímica Arena. O que de fato ocorreu? O que foi divulgado ao longo do dia se concretizou. O dirigente está sendo pressionado por 2 investidores, sendo que um deles exerce um papel bastante relevante tanto na sua candidatura à presidência, quanto na montagem da equipe. Esse investidor tem a intenção de escolher o técnico e já realizou várias negociações sobre os direitos do clube. Sua influência é amplamente reconhecida. Por um lado, temos Dorival Júnior, Fabinho Soldado e Edson Coder. Dorival está em Florianópolis, enquanto a reunião acontece com Edson Coder. A equipe de Dorival confirmou que as conversas estão em curso e que ainda faltam alguns detalhes a serem ajustados. Ele já aceitou a proposta, mas hoje soube que a situação esfriou um pouco, pois estão discutindo mudanças em seu salário. Então ainda não há como prever o rumo disso. Pode ser que não aconteça nada, ou Dorival decida que está tudo certo. Ou talvez cheguem a um acordo que satisfaça a todos. Entretanto, os dados sobre um valor de 3 milhões de reais não são corretos, e qualquer pessoa no clube pode atestar isso. O que posso afirmar é que Fabinho quer concluir hoje a negociação com Dorival e anunciar amanhã pela manhã, já que ele tem consciência de que a comunicação entre o investidor e ele não é a melhor. Fabinho possui suas próprias relações com o dirigente, enquanto o investidor detém o seu poder. O clube, por sinal, considera Luiz Castro como uma opção além de outro nome que está sendo avaliado. Os investidores estão em conversações avançadas com um treinador estrangeiro que está disponível no mercado e estão se empenhando para fechar esse acordo.
Para esclarecer, posso dizer que ele está sob contrato, mas não posso divulgar o nome por enquanto. Fabinho deseja finalizar com Dorival hoje para evitar que o investidor escolha outro técnico como Luiz Castro. O plano era encerrar as negociações, mas a situação se complicou um pouco. Além disso, houve um recuo em relação a Dorival e algumas informações que estão circulando na mídia não são precisas. Não estou aqui para desmentir ninguém, mas Dorival não pediu os 3 milhões mencionados. A intenção era apenas transferir a responsabilidade, alegando que a negociação não se concretizou devido aos valores. O objetivo é contratar um técnico que tenha o apoio dos investidores que realmente estão afirmando é essa a escolha. Portanto, amanhã, talvez pela manhã, teremos uma definição sobre o futuro de Dorival Júnior. O dia de hoje é decisivo. Estamos na fase final das negociações e precisamos de uma conclusão. Ou as conversas entre o clube e Dorival se encerram hoje, ou ele será efetivado como um novo técnico. Se não fosse pela pressão dos investidores e pela situação enfrentada, pelo dirigente já teríamos uma resposta. Existem 2 investidores envolvidos, mas um deles tem uma influência muito mais significativa no futebol profissional, enquanto o outro está interessado em investir nas categorias de base, especificamente no sub-20. E 3. O que essa dupla busca é decidir quem ocupará a posição de técnico. Se não fosse por essa situação, Dorival já estaria no comando da equipe, pois um acordo salarial já havia sido discutido. Alocar recursos para a categoria sub-20 e 3 é uma prioridade para certos setores, enquanto outros optam por investir no elenco principal. A escolha do novo treinador do Corinthians continua sendo um tema atual. Se não fosse por essa circunstância, a contratação de Dorival Júnior já teria se concretizado, pois havia um acordo financeiro e um contrato prontos para serem assinados. O planejamento do projeto já estava em curso e ele aguardava os atletas no centro de treinamento. Essa é uma situação que não pode ser desconsiderada. Quando compartilhei informações sobre investidores, diversas pessoas no clube e no parque, São Jorge prestaram atenção cientes de que o entendimento entre o Corinthians e Dorival estava quase selado, faltando apenas a assinatura. Vários veículos de comunicação estavam noticiando a expectativa a respeito dessa contratação. É interessante observar que em circunstâncias como essa, quando um nome é citado e as tratativas não se concretizam, isso provoca certa estranheza. A imprensa estava unida em relatar que as negociações estavam progredindo e que era apenas questão de tempo até que o acordo fosse formalizado. Isso levanta dúvidas sobre o que realmente se passou? É fundamental destacar que a apuração rigorosa é a essência do trabalho. A busca incessante por informações geralmente envolve o contato com múltiplas fontes e há 2 décadas de experiência nesse ramo. Alguns empresários participantes das negociações conhecem meu trabalho desde os tempos em que eu cobria o Santos, facilitando o acesso às informações. Em síntese, Dorival Júnior está interessado em fechar um contrato com o Corinthians, já aceitou a proposta e agora restam apenas alguns trâmites administrativos para que ele seja anunciado como o novo técnico. Segundo informações que recebi, um dos envolvidos está se dedicando intensamente para solucionar essa situação, mas enfrenta um dilema desconfortável, pois já havia um acordo com Dorival. Tudo o que ocorre nos bastidores está sendo compartilhado. Foi informado que uma das pessoas envolvidas está apressada e se encontra em uma posição extremamente desconfortável e insatisfeita. Comentou-se que essa pessoa é séria e não deveria estar passando por isso, uma vez que havia um entendimento com Dorival. Estou relatando os acontecimentos, tanto que, como mencionei, já havia uma expectativa amplamente discutida sobre a contratação. O que não deve ser ignorado é que, se o acordo não se concretizar, as críticas surgirão. É compreensível que muitos se manifestem sobre a situação, dado que havia sinais de que Dorival já estava quase fechado, restando apenas a assinatura. Isso deixou a pessoa envolvida descontenta, especialmente ao observar o Corinthians competindo contra, por exemplo, o São Paulo. A busca por um novo técnico parece estar se transformando em um desafio interno. Pessoalmente, a preferência é por Dorival Júnior, enquanto os outros nomes sugeridos por investidores são de treinadores estrangeiros.
Um deles é Luiz Castro e há outro técnico estrangeiro em diálogo com o Corinthians. No entanto, esse técnico estrangeiro exigirá um investimento considerável, possivelmente maior do que o que seria oferecido a Dorival, além de uma multa rescisória. Se os investidores estiverem dispostos, isso pode acontecer. Contudo, Dorival Júnior se encaixa melhor no estilo do futebol brasileiro e já tem tudo acordado. A possibilidade de que um técnico estrangeiro seja efetivado é complexa, tornando a situação ainda mais desafiadora. Luiz Castro também representa uma negociação complicada e custosa. O acerto com Dorival já está em andamento, então se ele não for anunciado como técnico do Corinthians amanhã, isso indicará que o clube optou por seguir a vontade dos investidores. Infelizmente, as dinâmicas no futebol são complicadas e imprevisíveis. Félix Torre realmente tem causado descontentamento. Esse atleta tem revelado certa imaturidade, exemplificada pelo pênalti que cometeu em um embate contra uma equipe paulista e pela entrada descontrolada que fez em um jogador uruguaio em um confronto recente. Aquela ação foi sem dúvida uma demonstração de falta de maturidade, especialmente levando em conta que ele já havia perdido a posse da bola. Penso que o clube deveria considerar seriamente a possibilidade de não contar mais com Félix Torre em seu grupo. Ademais, outro jogador que tem apresentado muitas oscilações é André Ramalho, que não tem mostrado a competência necessária para vestir a camisa do time. Historicamente, a equipe sempre valorizou uma defesa firme, recordando épocas em que a linha defensiva era um dos seus pontos fortes com nomes que fizeram história. Atualmente, essa força defensiva parece ter se perdido. Portanto, é crucial que a instituição busque novas aquisições e repense a situação de Félix Torre. O torcedor, por sua vez, tem demonstrado apoio ao técnico interino, que já conseguiu 2 vitórias. Agora todos aguardam ansiosamente o próximo jogo contra uma equipe carioca. Também é relevante mencionar que a diretoria está à espera de uma resposta de um treinador que apresentou uma proposta salarial significativa. Para mim, o montante de 3 milhões é elevado. A instituição quer saber se o treinador aceitará o valor proposto. Como você vê essa situação? Compartilhe sua opinião e continue acompanhando as atualizações. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O futebol sul-americano amanheceu em estado de choque nesta quinta-feira após uma decisão bombástica da Conmebol. A entidade máxima do futebol no continente anunciou oficialmente a anulação da partida entre Corinthians e Racing, realizada ontem por conta da escalação irregular do atacante Yuri Alberto. A decisão foi divulgada por meio de um comunicado oficial, gerando repercussão imediata entre torcedores, dirigentes e jornalistas. O duelo, que havia terminado empatado em 1-1 e era fundamental para a definição do grupo na competição continental, agora está oficialmente sem validade. Segundo a Conmebol, Yuri Alberto não tinha condições legais de jogo, seja por questões de inscrição, suspensão ou documentação, ainda que os detalhes completos da irregularidade não tenham sido totalmente divulgados. O que se sabe é que a participação do atacante infringiu o regulamento da competição, o que levou à anulação do confronto. Para o Corinthians, a situação representa um duro golpe. Além do risco de punições administrativas, o clube pode ter que lidar com a possibilidade de uma nova partida ou até mesmo a perda dos pontos por WO, dependendo da deliberação final da entidade. Já o Racing pressiona nos bastidores para que os pontos sejam atribuídos diretamente ao clube argentino, argumentando que o erro foi exclusivo da equipe brasileira. O Corinthians, por sua vez, se manifestou por meio de uma nota curta, afirmando estar surpreso com a decisão e prometendo entrar com um recurso formal. O clube garante que seguiu todos os trâmites legais na inscrição do jogador. Enquanto isso, a torcida corintiana reage com frustração e revolta nas redes sociais, temendo que um erro administrativo possa comprometer a campanha da equipe no torneio. Com o calendário já apertado e a disputa no grupo acirrada, a anulação da partida só aumenta a tensão.
A Conmebol prometeu divulgar mais informações nos próximos dias, mas por enquanto a partida está oficialmente anulada. E a polêmica, longe de terminar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!